Olá, nós vamos falar sobre a linguagem Python, especificamente, né, sobre o desenvolvimento de interfaces gráficas do Python. Realmente, o Python é uma linguagem extremamente popular. Algumas pessoas me perguntam assim, Sérgio, tem alguma coisa que não dá para fazer no Python? Sinceramente, eu pergunto, eu realmente não sei dizer, tá certo? Eu não sei responder essa pergunta, porque realmente nós podemos utilizar o Python para praticamente tudo, tá certo? Desenvolver interface gráfica, trabalhar com banco de dados, trabalhar, por exemplo, com IoT, trabalhar com dispositivos, com Android, enfim, com diversas aplicações. É um fato que o Python ele ganhou muita popularidade com as aplicações de ciência de dados e de inteligência artificial, tá? Mas, enfim, o Python é utilizado em vários contextos, tá bom? Nesse aqui, especificamente, nós vamos falar sobre a parte de interface gráfica. E a parte interessante é que, realmente, o Python ele tem diversos frameworks e bibliotecas que nos ajudam a trabalhar com essa parte aí de interface gráfica, ok? Então, explorando um pouco sobre isso aqui, vamos falar, né, o que são, de fato, os frameworks, o que são e quais são nessas opções que nós temos aqui para poder fazer esse desenvolvimento de interface gráfica. Temos diversas opções aqui, né? O TKI, Interflex, tá? Vamos falar aqui sobre um pouco desses frameworks aqui, tá? Sobre as vantagens deles, assim, características que nos ajudam aí a fazer escolhas, ok? É claro que o nosso papel aqui, tá, é exatamente, ou seja, de trabalhar aqui, né, framework para interface gráfica no Python, é desenvolver realmente aplicações e que o usuário possa interagir melhor, tá, com elas. Só que isso aqui está focado realmente na parte de componentes gráficos, ou seja, ali do item em si, tá? Porque outra parte extremamente importante é a parte de design, né, de ergonomia, que é o UX, que não é trivial, tá? E aí o foco não é no componente em si, mas o que é realmente bom para o usuário. Isso é extremamente importante e é um ponto, né, marcante sobre o sucesso de uma aplicação, ok? Sucesso no sentido que vai atender, de fato, as demandas dos usuários e as pessoas vão ficar realmente felizes, vão usar a ferramenta ali, tá? Isso realmente é algo desafiador, tá bom? Que vai para além, né, dos pontos que nós estamos tratando aqui. A gente está falando uma parte mais técnica, tá? Ou seja, a parte de construção das ferramentas em si, ok? E claro, isso está completamente relacionado à experiência, né, dos usuários, ok? Ou seja, essa aqui a gente está falando, um usuário, por exemplo, mais avançado, tá? Então, que tipo de interface a gente deveria desenvolver para ele? Tá. E, por exemplo, para um programador mais avançado, qual é, né, o framework mais adequado para ele? Enfim, todo esse contexto aí. Então, de modo geral, o que é framework, tá? Framework, traduzido ao pé da letra, tá? Ele é estrutura, tá certo? Ou seja, uma estrutura no sentido dos caminhos, né? Ou seja, dos processos que devem ser seguidos, né? Para que possamos alcançar um determinado resultado. Então, dentro do contexto de software, quando nós falamos, um framework de banco de dados, um framework de interface gráfica, um framework de inteligência artificial, tá? O que é que nós estamos dizendo aí? Estamos dizendo que existe um caminho, tá? Bem definido que a ferramenta nos impõe para construir uma solução, ok? Então, realmente, o que o framework traz? Ele traz uma abstração do baixo nível no sentido que nós vamos trabalhar em um formato, né, um formato mais geral, tá? Que vai permitir que nós não precisemos, né, assim, entrar em determinados detalhes da linguagem de programação. Então, isso é algo realmente interessante, bastante interessante. Outro ponto importante aqui sobre a questão de interface gráfica é que o framework ele vai garantir uma determinada coerência, uma consistência, tá, visual. Isso também é importante, por quê? Porque ele não está me dando margem para eu ser muito criativo e, de repente, desenvolver algo que não seja realmente interessante. Então, eu sei qual vai ser o aspecto geral da aplicação que eu estou desenvolvendo, tá? O framework também é mais fácil você dar manutenção. Por quê? Porque como você tem algo muito bem definido, então os problemas também são mais conhecidos, né? É mais fácil você procurar documentação a respeito. Outro ponto importante, e especialmente aqui, né, no Python, tem isso realmente bem forte, a questão de ser multiplataforma, ou seja, eu poder rodar em diversos ambientes. Isso realmente é algo muito bom, tá? Aí, claro, vem aspectos aqui sobre eficiência e reutilização, isso é importantíssimo, né? Principalmente quando eu falo em linha de produção, ou seja, desenvolvimento de aplicações em ambiente corporativo, isso aqui é fundamental, tá? E uma comunidade de suporte, ou seja, também é interessante, né, a gente ter documentação fácil, termos acesso a pessoas que também trabalham, né, com aquele framework, então é interessante, né, nesse sentido. Quando a gente trabalha, por exemplo, ali no detalhe, ou seja, construir os nossos próprios componentes,
Isso realmente nos dá mais domínio, isso é um fato, mas, tá, nós vamos ficar muito isolados. Isso realmente não é uma estratégia interessante, tá, quando nós queremos escalar soluções, ok? Então, frameworks, eles são realmente uma solução bastante interessante, né, nesse sentido aí, tá bom? Então temos aqui, claro, né, esse framework como conjunto de bibliotecas, ferramentas, componentes, tá? E especificamente que no nosso caso de interface gráfica, a nossa preocupação é termos esses componentes, tá? Gráficos de uma forma mais fácil e claro, né, nos dá suporte para desenvolver, enfim, aplicações que forneçam, né, na verdade, uma experiência melhor para o nosso usuário, tá? E, de novo, isso aqui não é algo trivial, tá certo? Mas é extremamente importante para o sucesso de uma aplicação. Agora, sobre as ferramentas que nós temos à disposição no Python, são diversas, tá certo? Muitas mesmo, tá? Então, temos o TK-Inter, Flex, tá? O CFPython, o Kivy, o PyForms, PyQt, tá? O WXPython, o PyAutoGui, tá? E o PySimpleGui, tá? Ou GUI, enfim. Então, assim, nós temos aqui diversas possibilidades aqui de frameworks para nós utilizarmos. Aí, claro, que tem vários aspectos aqui, ou seja, sobre qual deles é mais interessante. Depende bastante, ou seja, o que eu quero, né, obter. Eu quero uma ferramenta bem simples, tá? Que seja muito leve para interagir. Então, eu vou fazer uma escolha. Quero uma ferramenta que vai trabalhar, tá, no ambiente web. Vou fazer outra escolha. Quero uma ferramenta mais robusta, né, onde eu possa incluir componentes que sejam, que eu possa, inclusive, né, trabalhar com essa parte UX, tá? Ou seja, mais avançada. Então, vou fazer outro tipo de escolha. Então, depende bastante, né, qual tipo de plataforma, ambiente que eu vou trabalhar, tá certo? Qual a experiência que eu tenho, tá? E outra coisa, assim, é comum nós falarmos sobre as ferramentas como se tudo fosse construído do zero, né? Na prática, é muito difícil você construir um sistema do zero, né? Normalmente, nós temos sistemas legados e vamos fazer melhorias nesse sistema. Então, são pontos que devemos levar em consideração. Então, aqui eu selecionei, né, alguns exemplos só para mostrar, para termos uma noção de como é que funcionam, né, assim, esses frameworks, né? Ou seja, qual é a visão geral deles. Por exemplo, o TK-Inter, ele é extremamente interessante porque ele já vem com um Python padrão, tá? Então, esse aqui é uma visão, né, do TK-Inter. Olha só, o formulário, tá certo? Ou seja, aqui o botão para eu poder incluir aqui, né, o usuário poder interagir, tá certo? É bem simples. Assim, o Flex, ele também, né, tem algumas semelhanças, só que aqui eu tenho uma facilidade de integrar a solução, tá certo? Com o navegador, tá certo? Como eu fiz aqui nesse exemplo aqui. Essa aqui é outra aplicação também, né? Ou seja, aqui também eu posso integrar aqui com os navegadores, ou seja, o CFPython. Olha só como ele é interessante aqui, ou seja, a minha aplicação, no ambiente, né? Aqui que eu tenho exatamente o navegador funcionando. Outro exemplo, tá? O Kivy aqui, que é muito interessante para trabalhar em ambientes, né, de aplicações móveis, tá? Então, ele é bastante leve, assim, ele tem um aspecto realmente, assim, bem interessante, eu posso colocar aqui os componentes, e claro, todos eles, né, têm os elementos, assim, básicos de uma iteração, tá bom? Esse aqui, o PyForms, ele é bastante interessante exatamente para isso, para eu trabalhar aqui com formulários. Olha só, tem aqui, né, os labels aqui, os rótulos aqui, certo? O botão, aqui as caixas de texto. Então, ele facilita bastante esse processo, tá? Aí tem aqui, né, o PyQt, que esse já é mais rico, ele oferece mais recursos. Mas lembrando que essa programação aqui, né, não é de eu ficar arrastando o componente não, tá? Ou seja, apesar de estar utilizando frameworks, mas eu tenho que programar realmente. E aqui, em alguns casos, eu tenho que, inclusive, conhecer a parte de programação orientada a objetos, que é bastante comum, tá, nesse cenário aqui, tá bom? Em relação ao Python, ok? Esse aqui é um outro exemplo também muito interessante aqui, né? O WXPython, onde eu posso criar aqui um componente mais interativo, tá? E, de novo, assim, é interessante porque eu posso trabalhar com ele facilmente, né, em multiplataformas. E tem aqui, né, o PyAutoGui, tá? Que realmente é muito interessante para a gente trabalhar aí com automação, assim, de componentes, né? Ou seja, como é que ele vai estar interagindo. Então, isso é bastante interessante para criar testes, assim, e temos aqui o PySimpleGui, tá? Ou seja, veja que ele é um ambiente assim que é mais agradável, né, que o anterior, mas de modo geral que reúne os elementos básicos que nós destacamos, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. Vimos aí, né, tivemos essa visão de frameworks. É muito importante, né, que vocês tentem reproduzir os exemplos, né, que estão lá que nós temos aí no nosso material, tá? Para poder verificar como isso aqui realmente funciona na prática, ok? Bem, desejo para vocês bons estudos e até mais. Olá, meu nome é Sérgio Assunção Monteiro, meu bacharelado é em Ciência da Computação, tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre o tema Interface Gráfica com Python. A linguagem Python possui diversos frameworks e bibliotecas.
com o objetivo para desenvolver aplicações de interface gráfica para interação com o usuário. Alguns dos exemplos mais comuns são TK-Inter, Flex, Kiwi, PyQt. Para o desenvolvimento de aplicações de banco de dados, que a gente vai usar daqui a pouquinho, né, também temos diversas bibliotecas. As mais comuns são a PsyCopg2, que faz interface com Postgre, a PyMySQL, que serve, obviamente, para fazer interface com MySQL, CX Oracle, para a gente poder trabalhar com Oracle, o Py SQLite, para a gente poder trabalhar com o SQLite, né, e PyMongo, tá? Então, no caso da nossa aplicação, nós vamos usar o TK-Inter, né, para interface gráfica e o PsyCopg2. Outra coisa, vamos usar como ambiente de desenvolvimento a IDE Spider. E também, obviamente, a gente precisa instalar o Postgre, tá? Para instalar o TK-Inter, a gente precisa digitar o seguinte, vamos aqui para os slides rapidinho, tá? Olha só, aqui. Então a gente tem que colocar, no nosso caso, quando a gente está usando, né, a ideia do Spider, a gente coloca aqui exclamação, né? Escreve pip, o comando pip, né? Pip install, TK-Inter, tá? Isso aqui, se não deu nenhum problema, a gente fez a instalação certinho e tal, né? Do TK-Inter. E o mesmo processo a gente tem que fazer, né, para usar a PsyCopg2, tá? A gente coloca também aqui, né, passando aqui, vamos aqui para os slides. Então, olha só, a gente coloca também exclamação, né? Pip install PsyCopg2, tá? E pronto, se não ocorreu nenhum problema, a gente já pode usar tanto o TK-Inter, tá? Como a interface com as aplicações no Postgre, tá certo? Agora, tá? Supondo, obviamente, né, que já instalamos aqui o Postgre, né? Tá tudo direitinho, tá certo? Vou mostrar como é que a gente, qual é a tabela que nós vamos trabalhar, né, aqui na nossa aplicação. Então, de novo, vamos dar aqui uma olhada nos slides, tá? A gente já preparou aqui. Então, olha só, a gente criou aqui, né, a nossa tabela, tá? Aqui, a gente destacou aqui, né, aqui a tabela que tem aqui o nome dela, produto, tá? E nós destacamos aqui, né, aqui 1, 2 e 3, tá certo? Aqui nós estamos dizendo o seguinte, né, quem é o dono, né, ou seja, qual vai ser o usuário que vai estar tendo acesso a esse banco, né, que no caso essa tabela aqui vai ser o Postgre, tá? O esquema é o esquema público, tá? E o table space, tá? A gente vai usar aqui o PG default, tá? Ou seja, tudo isso aqui são configurações padrões do Postgre, tá? Agora, ainda na nossa tabela, na criação da nossa tabela, tá? Nós somos agora, aqui voltando para os slides, tá? Nós somos aqui agora para o campo aqui, colunas, tá? E criamos aqui, né, criamos 3 colunas. A coluna código, que é do tipo inteiro, a coluna nome, que é um tipo texto, e a coluna preço, que é um valor real, tá? Perceba que nós também colocamos aqui que nenhuma dessas colunas podem ser vazias, né? Colocamos aqui not null como yes, né? Para as 3 colunas, tá? E além disso, né, nós dissemos que o campo código ele é uma primary key, tá? Isso significa que esse campo ele não pode ser repetido, ok? Então, com isso, né, assim, a gente tem nosso ambiente configurado corretamente, tá? E já criamos aqui a nossa tabela. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como que a gente vai interagir com o nosso sistema aqui. Olá, estamos falando aqui sobre desenvolvimento de interfaces gráficas, tá? Utilizando o Python. Realmente, isso é bastante interessante quando nós utilizamos, né, esses frameworks que o Python tem para realmente desenvolver ferramentas que facilitem a interação com o usuário, porque o Python é uma linguagem que tem muita facilidade de, enfim, para nós possamos programar, tá? Desenvolver aplicações realmente interessantes, e essa parte de interface gráfica ela é importante para que o usuário possa realmente interagir, entrar ali com dados, poder fazer consultas, verificar realmente algumas informações que são úteis para o dia a dia dele. Tá? Dentre essas bibliotecas, os frameworks que nós temos para desenvolver aplicações com interface gráfica, uma delas, provavelmente a mais popular delas, tá, é a TK-Inter. Tá? A TK-Inter é uma biblioteca padrão, tá? Ou seja, que vem já com o Python. Então, na hora que eu instalo o Python, eu já tenho o TK-Inter ali também para poder trabalhar, tá certo? E tem várias vantagens de nós conhecermos bem essa biblioteca, porque ela facilita bastante esse processo de desenvolver ferramentas. Mas, lembrando que, obviamente,
tá? Ela tem também limitações, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui sobre alguns pontos interessantes a utilizar, né, o TK-Inter, tá bom? Então, primeiro, temos aí a facilidade do uso, realmente ela é uma biblioteca fácil de utilizar, tá? A integração nativa, por quê? Porque ela vem com o Python padrão, então na hora que eu instalei ali o Python, tá, eu já tenho o TK-Inter, a própria facilidade, né, de trabalhar num ambiente, né, multiplataforma, então eu tenho essa portabilidade, isso é algo muito bom, tá? Tenho uma comunidade ativa também, bastante rica, tá? Assim, bem interativa sobre essa ferramenta, então é muito fácil. Se eu estou utilizando, tá, essa biblioteca e acontecer algum erro, no meu processo de desenvolvimento, né, ou seja, eu poder encontrar isso facilmente, pessoas que já tiveram a situação parecida e como foi que elas fizeram para corrigir. Então isso é muito importante, extremamente importante no processo de desenvolvimento. Tá? E temos, assim, diversos componentes que facilitam ali o nosso processo de escolha de, por exemplo, colocar um botão, colocar uma caixa de texto, uma barra de rolagem, trabalhar com formulário, enfim, tem vários componentes, isso realmente é algo também muito bom a respeito aqui do TK-Inter, ok? Então, ela é uma excelente opção para nós trabalharmos com projetos, tá? Ela possui aqui diversos recursos aqui, assim, recursos simples que facilitam o nosso processo, mas se nós precisarmos, tá, de recursos mais avançados, aí sim, nós vamos, né, para outras bibliotecas, como o PyKit, tá, e o Kiwi, tá certo? Que são, que possuem, enfim, recursos mais interessantes aí, se a nossa aplicação demandar, de fato, por recursos mais avançados. Aí, como é que nós fazemos, tá, para poder desenvolver uma aplicação do TK-Inter? Então, tem alguns passos, tá? Primeiro, a parte boa aí, né? Assim, eu não tenho que me preocupar em instalar o TK-Inter, por quê? Porque ele faz parte do Python padrão, tá? Aí, claro, eu tenho que importar a biblioteca em si, obviamente, tá? Por exemplo, eu quero criar aqui uma janela principal, né? Ou seja, esse é o meu objetivo, inclusive a gente está mostrando aqui, tá? Vou adicionar aqui os componentes e, claro, entrar aqui, né, nos detalhes sobre a implementação em si, né? Ou seja, como é que eu faço, tá? Para que essa implementação ela possa estar aparecendo para o usuário. Então, para ela aparecer aqui para o usuário, tá certo? Eu tenho que colocá-la num loop, tá? Ou seja, esse projeto aqui ele está em um loop, tá bom? Veja só que eu tenho aqui os diversos elementos para realmente criar a interface. Então, tem aqui o frame, tá? Que é o que essa grande caixa, que é esse formulário que nós estamos vendo aqui, tá certo? Eu tenho aqui os rótulos, assim, ou seja, o que a gente chama, né, de label aqui, tá certo? Eu tenho aqui, tá, a caixa de texto, que a gente chama, né, de entry, aqui, tá? Ou seja, exatamente a entrada, né? E temos aqui os botões, que também são componentes, assim, bem comuns nas diversas aplicações que envolvem interface gráfica, e eu consigo, tá, fazer uma aplicação desse facilmente com o TK-Inter, ok? Bem, vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. É importante, né, que vocês tentem reproduzir, olhem, né, o nosso material aí, né, ou seja, o texto, porque tem exemplos, né, e isso ajuda, tá, vocês desenvolverem. E realmente essas ferramentas que nós temos aí na internet, até, por exemplo, até um chat GPT da vida, tá, ele é bastante útil para uma aplicação desse tipo aqui, realmente ele funciona bem. Ou seja, eu criar ali uma versão inicial de uma aplicação que envolve, por exemplo, a utilização do TK-Inter. Aí pode pensar assim, né, de forma equivocada, então, com o chat GPT, né, eu não preciso mais aprender a programar, tá certo? Isso realmente não faz o menor sentido, tá? Assim, por quê? Porque ele, como ferramenta, ele realmente é bastante útil para nos dar direcionamentos, tá? Para dar um passo inicial, mas pode acontecer diversos problemas nessa geração de código, e esse conhecimento que nós temos faz uma diferença enorme, tá? Na hora de fazer esses ajustes, essas correções. E claro, lembrando que isso aqui é um passo inicial, ou seja, então é necessário mais aprofundamento para fazer realmente soluções mais robustas e interessantes, tá bom? Vamos ficando por aqui. Desejo bons estudos para vocês e até mais. Acabamos de ver como configurar o nosso ambiente. Criamos também a nossa tabela, tá? E agora vamos ver realmente a aplicação funcionando, tá? Então vamos aqui para o computador para a gente dar uma olhadinha. Aqui, então essa é a nossa aplicação. Aqui já colocamos aqui para rodar, tá? Perceba que nós temos aqui, né, uma tela que tem os rótulos aqui, tá certo? Código do produto, nome do produto, preço, né? E o usuário vai digitar, a gente vai fazer isso já, tá certo? Aqui, vai digitar aqui nessas caixas de texto, tá? Além disso, nós temos esses botões que, de fato, né, é onde a ação vai acontecer, né? Com o usuário que cadastrar, atualizar, excluir e, claro, enfim, se ele quiser limpar também aqui esses campos aqui, tá?
Essas operações aqui são as chamadas operações CRUD, tá? Que são as operações básicas que nós fazemos, né, em um banco de dados, ou seja, em um banco de dados, né, ou seja, cadastrar dados, né, fazer consultas, modificar dados e excluir esses dados do sistema, tá? Esses dados que vocês estão vendo aqui, né, que a gente está vendo aqui nessa tabelinha aqui, tá, são os dados que já estão cadastrados na nossa tabela produto, tá? Então está aqui o código, né, o nome, né, dos nossos produtos, tá certo? E o preço dele. Então tudo isso aqui já está cadastrado. Agora, olha só aqui, tá? Quando a gente vai clicando em cada um dos nossos itens aqui, perceba que vai aparecendo aqui na caixa de texto. Então, por exemplo, eu cliquei aqui nesse produto, tá? E apareceram os dados aqui, olha, 14, o código do produto, o nome do produto, produto 5, tá? E o valor dele, 140,69, tá? E, enfim, vou fazendo isso aqui com diversos produtos aqui, tá? Então, vamos testar aqui a nossa aplicação, né? Ver como é que ela funciona aqui, tá certo? Aqui como a gente vai fazer essa interação com o banco de dados, tá? Então, primeira coisa, vou cadastrar aqui um novo produto aqui, tá certo? Limpei aqui os campos e tal, e vou preparar o sistema para fazer o cadastro, tá? Então, vamos colocar aqui o produto 100. Produto 100, tá? Perdão, aqui é o código dele, né? Então, vamos colocar o código 100, tá? O nome do produto, produto 100, tá? Produto 100. E vamos colocar o preço dele também 100, tá certo? Então, vou cadastrar o meu produto, cadastrei o produto, tá? E agora vamos ver se realmente foi cadastrado. Opa, tá aqui. Produto 100, tá cadastrado, bonitinho, tá certo? A gente consegue visualizar, né? Ele aqui. Os outros, obviamente, né? Obviamente que eu não posso modificar, né? Os outros dados. Então, a gente fez aqui o cadastro corretamente, tá? E agora vamos testar as outras operações, tá? Então, esse produto mesmo aqui, produto 100, tá? Bem, por algum motivo houve uma atualização, né, no produto 100, e agora vamos chamar esse produto 100 de versão 2, né? Então, produto 100 V2, tá? O valor dele, vamos deixar em 100, só vamos mudar um nome só mesmo, tá certo? Então, que operação é essa? Operação de modificação, uma operação de atualização. Então, clico aqui em atualizar, tá certo? E agora, quando eu olho lá, né, o produto 100, tá certo? Olha só como ele aparece, né? Ele aparece agora como produto 100, versão 2, como a gente gostaria, né, de ver realmente. E por fim, né, vamos excluir esse produto, né, do nosso sistema, tá? No nosso banco de dados, tá? Então, venho aqui, excluir, e agora se eu olhar aqui, né, na minha tabela, tá? Esse produto já não está mais lá no banco de dados, ok? Daqui a pouquinho a gente vai entender, né, mais detalhes aqui como ocorreu a implementação, mas é importante a gente ver o seguinte, né, nessa aplicação aqui. O que é que nós temos? Temos aqui uma interface gráfica, tá certo? Que nós utilizamos, né, os componentes da biblioteca tkinter, tá? Para isso aqui. Aqui nós temos aqui os rótulos, né, que são os labels, tá? Temos aqui as caixas de texto, que são o entry, tá? Os componentes do tipo entry, e temos aqui os botões que estão vinculados às ações, né, às operações que vão fazer a manipulação dos dados, né, na nossa tabela, tá? E temos aqui o TreeView, tá? Que é esse componente aqui, que funciona como uma grade, né, aqui de dados, para podermos visualizar os dados que estão no banco, tá? E aqui a barra de rolagem, né, para a gente poder, enfim, interagir melhor, tá certo? Com esses dados aqui, tudo bem? Bem, então, mostramos aqui a nossa aplicação, destacamos aqui quais são aqui os elementos essenciais, né? Ela é simples, mas ela é funcional, tá? Obrigado, vamos ver daqui a pouco mais detalhes. Olá, nós estamos falando aqui agora, tá, sobre a utilização do Python com banco de dados. Em especial, o banco de dados que nós vamos trabalhar aqui, né, ou seja, o nosso SGBD, tá, o nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é o PostgreSQL, tá? O Python facilita bastante esse processo e aqui nós vamos trabalhar sobre alguns aspectos para utilizar aqui esse tipo de aplicação, desenvolver esse tipo de aplicação. Primeiro, como é que nós fazemos para estabelecer uma conexão com o banco de dados, tá? Como é que nós vamos realizar as consultas no banco de dados e, obviamente, como podemos manipular realmente os dados, né, do banco de dados, tá? Então, aqui a gente está falando de aplicações CRUD, ou seja, onde eu vou poder inserir dados, vou poder fazer atualização, fazer consulta, tá? E, claro, exclusão também, tá certo? O fato de trabalhar com PostgreSQL é bastante importante porque é um banco de dados
é muito utilizado comercialmente, então a gente está vendo aqui uma aplicação realmente prática. Obviamente, é que o nosso objetivo é um objetivo didático, mas o PostgRE ele é utilizado realmente na prática, realmente em muitas situações reais, ok? Então, a primeira ponto aqui é como nós fazemos, né, para estabelecer uma conexão. Então, primeiro, temos que usar, né, assim, esse pacote aqui, ou seja, essa biblioteca, ou Psy, tá? Psycho, né, PG, ou seja, PostgRE, né, ou seja, PG2, tá? Então, tenho que importar. E o passo seguinte é exatamente criar aqui a conexão. Então, veja só, estou usando aqui, né, ou seja, a minha biblioteca, olha, Psycho, né, PG2, tá? Ponto .connect. Então, aqui eu estou estabelecendo a conexão e tenho que fornecer informações, ou seja, sobre qual é o host que eu estou utilizando, o banco de dados, o usuário e a senha, ok? Claro que numa aplicação comercial, isso aqui eu teria que esconder, porque, óbvio, imagina, eu fornecer informações sobre senha, então é óbvio que isso aqui você estaria num diretório separado e que teria restrições sobre quem poderia, né, visualizar esse tipo de informação aqui, tá bom? Então, veja só, o que eu tenho aqui? Tem o host, né, ou seja, dei informação sobre o host, tá? Aqui sobre o banco de dados, o usuário e a senha. Lembrando que essas informações que estão aqui, tá? Host, database, user e password, tá? São parâmetros, tá certo? São parâmetros, isso aqui não fui eu que criei, tá? Esse host, database, user e password, são parâmetros dessa função aqui, connect, né, do Psycho PG2, ok? Então, vamos lá. Aí, para eu poder criar, né, ou seja, uma consulta, né, ou seja, eu poder executar uma consulta, o que é que eu preciso? Aí eu tenho que criar aqui, né, um cursor, tá certo? Uma variável cursor. Para poder criar essa variável, eu vou usar aquela conexão que eu fiz aqui anteriormente, olha só, criei aqui a conexão, tá? Depois que eu abri a conexão, ou seja, que criei, tá? Eu vou agora, né, criar um cursor. Então, veja, ponto cursor, tá certo? Veja que isso aqui é uma função, então criei aqui um objeto, tá? E agora, sim, com esse cursor, é que eu vou realizar a minha operação, tá, de consulta. Então, veja, cursor.execute, ou seja, eu vou executar, né, no caso aqui, uma operação de consulta, e agora eu escrevo o meu SQL aqui, SQL padrão, tá? Meu SQL padrão. No caso aqui é uma consulta, select, asterisco, from, qual é a tabela que eu quero trabalhar, tá certo? Pronto, já montei, né, a minha execução e agora eu vou obter o resultado, né, ou seja, eu vou ler o resultado da execução exatamente, né, dessa consulta aqui. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, cursor fetch all. Tá? Ou seja, ele está obtendo, né, os dados que eu realizei, né, assim, na consulta, que eu obtive, né, ao realizar a consulta, tá bom? Então, ele trouxe esses registros para mim. Agora, eu preciso verificar, né, esses registros. O que é que eu tenho que fazer? Vou fazer aqui um laço, aqui um for, aí perceba que aqui é Python, né? Ou seja, na verdade, quase tudo aqui é Python. A única parte aqui que não é Python é essa parte aqui, né? Ou seja, do select em si. E outro ponto também que eu tenho que, obviamente, observar, que tudo que eu estou trabalhando em relação ao connect aqui, né? Ou seja, ao cursor, essas operações são relacionadas ao Psycho, tá? PG2, ok? Então, aqui eu estou varrendo aqui esses meus registros, tá? E estou agora imprimindo aqui na tela para o usuário, tá bom? Então, extremamente simples, não é? Realmente, Python facilita bastante esse processo. Agora, né, nesse outro exemplo aqui, o que é que nós temos? Temos aqui como manipular os dados, tá? Então, perceba que novamente, né, eu volto lá para o cursor, tá certo? E agora eu tenho aqui, olha, o cursor execute, tá? Então, executei aqui, por exemplo, o comando, né, de inserir. Então, estou inserindo a tabela. Então, insert, into, tá? Aí, o nome da tabela, aqui quais são as colunas, quais são os valores que eu vou inserir. Perceba que eu coloquei aqui, né, %s, para que ele possa ler esses dados, aqui são dados de entrada, tá? Variáveis, que ele possa associar ao meu comando SQL. Então, ele executou aqui o comando, terminou de executar o comando, o que eu tenho que executar? Um commit. Tá? Ou seja, para que ele realmente possa realizar isso no banco de dados. Tá? Então, fiz aqui o commit e ele agora fez essa inserção. A mesma coisa, né? O mesmo processo, exatamente o mesmo processo para a atualização do banco de dados, tá? E para a exclusão de dados, tá? No banco de dados. Então, olha aqui, update, ou seja, que é o comando SQL. Estou aqui falando qual é a coluna que eu estou me referindo, né? Ou seja, que eu estou fazendo aqui realmente a manipulação dos dados. Estou fazendo aqui uma exclusão aqui especificamente. De novo, olha, para todos eles, commit. Quando eu terminei de realizar esse processo, o que eu tenho que fechar? Tenho que fechar aqui o meu cursor, tá aqui, olha, cursor.close, tá?
e, ao final, tem que fechar a conexão com o banco de dados. Então, vamos ficando por aqui, mas é importante entendermos que o Python realmente facilita bastante o nosso processo de conexão com o banco de dados e manipulação realmente dessas operações, né? Ou seja, operações do tipo inserir, excluir os dados, tá? Fazer alguma atualização e principalmente a parte de consulta, tá? Então, é um processo assim bem simples, realmente que o Python aí facilita pra gente, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui, desejo para vocês bons estudos e até mais. Olá! Nós estamos falando aqui sobre a utilização do Python com banco de dados, tá? Especificamente, o banco que nós estamos trabalhando é o PostgreSQL, ok? Assim, o PostgreSQL realmente ele é um banco extremamente importante, muito utilizado na prática e que tem muitas semelhanças, tá, com o Oracle, tá? Então, realmente, aprender a utilizar o PostgreSQL é você realmente aprender a utilizar uma ferramenta que é bastante utilizada no mercado. E o Python é uma linguagem extremamente importante em vários contextos, tá? E especialmente, né, nesse contexto aí de manipular dados, ok? Nesse momento aqui, nós vamos explorar um pouco mais essa forma, né, de trabalhar com bancos de dados, usando o Psycho, né, PG2, que, enfim, é a biblioteca, né, que o Python tem aí para a gente poder interagir com o PostgreSQL, tá? E os pontos que nós vamos tratar aqui são, por exemplo, aqui vamos falar sobre a criação da tabela, inserção dos dados, a seleção, atualização dos dados e a exclusão dos dados em si, tá? A questão da criação da tabela, tá? Nós poderíamos fazer isso diretamente no próprio PostgreSQL, tá? Então, ia lá, né, no ambiente do PostgreSQL, que ele realmente oferece recursos para que eu possa fazer isso aí facilmente, e aí criar lá a tabela, né? Ou seja, colocar os campos dela, tá? Determinar se eu tenho chave estrangeira, ou seja, impor determinadas restrições para os campos. Poderia fazer tudo isso no PostgreSQL. No Python, tá? Para fazer esse tipo de criação, que é algo que não é tão comum assim, tá certo? No Python a gente fazer esse tipo de tarefa, tá? De criação. Como é que nós fazemos? Bem, sempre, obviamente, né? Estou trabalhando com PostgreSQL, então preciso trabalhar aqui com a biblioteca Psycho PG2, tá? Então, conectei ao banco de dados, Psycho Connect. Perceba que eu falei aqui qual banco de dados que eu quero trabalhar. Então, database PostgreSQL, tá? Que é o que eu estou trabalhando. User aqui, no caso, eu coloquei o próprio PostgreSQL também, né? Como usuário. Senha, coloquei 123. O host, no meu caso, é um host local, tá? Então aqui, 127.001, tá? E aqui a porta que eu estou trabalhando, ou seja, por padrão, tá? A porta do PostgreSQL, né? Padrão, tá? É o 5432, ok? Imprimir aqui uma mensagem para o usuário, assim, enfim, que é o banco, que enfim, a conexão com o banco está aberta, tá? E agora vou criar um cursor, ou seja, isso aqui é um operador importante para que eu possa realizar, né, a criação de tabelas, inserção de dados, exclusão, atualização, tá? Enfim, todos os processos, né, comuns às aplicações de banco de dados. Então, veja só que agora usei aqui, né, o meu cursor para criar a tabela. Então, eu criei table, agenda, aí coloquei os campos dela, tá? Perceba que eu coloquei essas 3 aspas aqui, tá? Ou seja, isso aqui não foi à toa. É porque o que ocorre, né? O que eu estou escrevendo aqui é uma string, tá certo? O que tem aqui é uma string. Só que eu quero que essa string ela seja reconhecida, tá? Como um elemento que, de fato, vai executar, tá? Então, assim, por isso eu tenho que colocar, para o Python poder reconhecer, tá certo? Eu tenho que trabalhar assim, ou seja, com essas aspas aqui, não, ou seja, 3 aspas aqui, tá? Perfeito. Imprimi a mensagem, já criei aqui a tabela e pronto. Commit. Então, eu criei isso realmente no banco de dados e fechei a minha conexão. Pronto, acabei de criar minha tabela no banco de dados, tá? Ou seja, é só isso? Sim, realmente é só isso, né? Assim, realmente o Python facilita demais a nossa vida. Outro ponto aqui. Agora, como eu faço para inserir os dados? Então, novamente, né? Tenho que utilizar aqui a biblioteca, o Psycho PG2, tá? Agora, vou conectar o banco de dados. Então, de novo, database, aqui o banco de dados, o usuário, a senha, tá? O host e a porta. Sempre vou ter que fazer isso, sempre vou ter que começar, né, com a conexão ao banco de dados. Vou abrir o cursor aqui, né, ou seja, criei aqui o cursor, tá? E agora eu vou executar o comando. Então, olha, cursor execute, tá? E aqui entrei com o comando. Aqui no caso, insert into, definir aqui qual é a tabela, os campos, né, da tabela, e aqui os dados que eu estou inserindo aqui na tabela, tá? Então, perceba que aqui, por exemplo, nos dados, eu tenho aspas aqui, tá? Então, assim, é por isso que eu tenho que trabalhar, né, ou seja, com essas aspas aqui, tá certo? Triplas aqui, tá? Ou seja, para cada lado, tá bom? Para que o Python possa distinguir entre o que é comando e o que é string, ok? Então, já executei de novo. Fiz o commit, né, no banco de dados, imprimi para o usuário a mensagem, que foi tudo realizado com sucesso, e fechei a conexão, ok? Vamos lá para o próximo, seleção dos dados.
o processo inicial é exatamente o mesmo, tá? A diferença é que ela ocorre em alguns momentos só, tá? Ou seja, a diferença, especialmente, ela ocorre aqui, ou seja, quando eu faço realmente a execução, né, o select, propriamente dito, e quando eu quero obter os dados, ou seja, que eu dou um fetch aqui, tá certo? Nos dados. De resto, é exatamente a mesma coisa, tá? Sobre a questão da atualização dos dados. Aqui também é exatamente o mesmo processo, ou seja, eu tenho aqui, ou seja, abrir o cursor, né? Claro que antes eu tenho que abrir a conexão, que nem a gente mostrou anteriormente, tá? Atualizei aqui realmente lá o banco de dados, com esse meu registro aqui especificamente, commit e fechei de novo a conexão. Para excluir, é exatamente o mesmo processo, ou seja, a diferença basicamente é em relação ao comando em si, tá? Syntax comando. Então, o que isso nos mostrou aqui, tá certo? E é claro que é muito importante que vocês tentem, né, realizar isso na prática, tá? Porque na hora que você vai programar, você percebe, opa, tem algum ajuste que eu tenho que fazer aqui, tá certo? Às vezes esses pacotes eles são atualizados, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso também. Ou seja, você pode estar vendo aqui um código agora, que na hora que você for rodar, ele pode dar algum problema. Isso é possível, tá? Aí você, poxa, então por quê? Tá errado e tal. Calma, calma, tá certo? Ocorrem diversas atualizações, isso é natural, tá? E de repente envolve algum detalhe, alguma mudança na sintaxe aqui, então isso pode acontecer na prática. Ou de repente algum ajuste que você tem que fazer. Esse processo, ele faz parte realmente do aprendizado. É por isso, né, que eu insisto bastante sobre isso, né, nas minhas aulas, nas minhas palestras, tá? Sobre a questão que as ferramentas de inteligência artificial, elas servem como apoio, elas não servem para lhe substituir. Exatamente porque você conhece, né, como funciona aqui, né, enfim, a linguagem de programação, os detalhes dela, de repente você faz ajustes, isso é natural. Assim, todo mundo que programa no mundo real, né, sabe que um código, né, sempre vai acontecer algum problema e você tem que saber ali como resolver aquilo ali, tá? Isso está associado à prática, e a prática é a melhor forma de nós aprendermos como realmente os sistemas, né, como realmente desenvolver sistemas e fazer essas correções, esses ajustes que são necessários, tá bom? Bem, vamos ficando por aqui. Desejo para vocês bons estudos e até mais. Bem, agora vamos ver como programar as operações CRUD no Python. A sequência das operações CRUD basicamente segue a seguinte sequência: conectar-se ao banco de dados, abrir o cursor, aplicar a operação CRUD através do comando execute, tá? A gente vai fazer inserir dados, consultar, atualizar, excluir dados, tá? E comitar a operação. Depois disso, né, a gente vai fazer analisar o dado, né, a operação que nós acabamos de executar, tá certo? E finalmente a gente vai fechar a conexão com o banco de dados, tá? Vamos ver um exemplo de uma aplicação. Então aqui vamos para o slide, tá? Perfeito. Então, né, nesse exemplo aqui, o que é que nós temos aqui, tá certo? Temos um exemplo que nós fazemos consulta ao banco de dados, tá? Perceba aqui, né, nós destacamos aqui três partes principais, né? Na seta 1, tá, nós estamos fazendo aqui a abertura, né, da conexão com o banco, tá? Aqui, isso é básico para todos, tá certo? Também fazendo aqui a abertura, né, com o cursor, né, ainda aqui na seta 1. Na seta 2, de fato, né, nesse trecho que nós destacamos aqui, é que nós executamos o comando SQL, tá? A consulta. Então perceba aqui que primeiro escrevemos aqui a nossa consulta, olha, select asterisco from public produto, é a tabela, ou seja, nós estamos consultando todos os dados, né, todos os registros da tabela produto, tá? Em seguida aqui, né, executamos a operação SQL, que olha, cursor.execute, né, execute, né, SQL select query, que é o comando, né, que nós acabamos de escrever aqui, tá? E agora, pronto, aconteceu, assim, ou seja, nesse exato momento, né, nós acabamos de executar, né, o comando SQL, tá? Agora, aqui embaixo, né, nós temos aqui, cursor fetch all, tá? O que a gente está fazendo? Nós estamos recuperando os dados, tá, que estavam armazenados, que estavam armazenados no banco, né? Ou seja, que nós trouxemos, tá, através da execução do comando select, tá certo? Aqui agora já na parte 3, aqui a seta 3, tá? Enfim, como já executamos aqui, né, a nossa operação, vamos fechar a conexão, tá? E fechar também o cursor. Ponto, tá? Vamos ver o próximo slide, aqui, para ver um exemplo, tá, de inserção no banco de dados, tá bom? Então, olha só,
Aqui, né, também temos aqui alguns pontos que nós destacamos, tá? Começa muito parecido com o anterior, todos os exemplos que nós vamos ver aqui eles são bem parecidos, né, assim, a sequência, né, ou seja, abertura de conexão com o banco, tá? Abertura do cursor, a execução da instrução SQL, tá? E, claro, depois a gente tem que fechar a conexão com o banco. Então, olha só aqui, tá? Os pontos que nós destacamos aqui. Nós destacamos aqui, né, 2 pontos nesse código aqui, né, para inserir dados. O primeiro deles aqui, né, na seta 1, nós temos a própria operação SQL, né, a instrução SQL aqui. Então, olha aqui, isso aqui por enquanto é meramente um string. Então, insert int o public, né, produto, é a tabela que nós queremos fazer a manipulação, né, onde nós queremos inserir os dados. Estou aqui destacando, né, quais são os campos, né, onde eu vou inserir dados, aqui é o código, nome e preço, e coloco aqui values, aí %s, 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 ou seja, isso aqui são os parâmetros, né, ou seja, onde que eu vou passar, né, para essa instrução aqui, tá, que vão ser inseridos no banco, tá. Aqui um pouquinho abaixo, agora eu estou compondo realmente, né, o registro que vai ser inserido no banco, tá? Então eu compus aqui, né, isso aqui através de uma tupla, né, que eu tenho aqui código, nome e preço. E finalmente, né, eu vou executar a minha instrução, tá? Então tem aqui cursor execute, né, passo aqui o meu comando SQL, tá certo? E vou inserir, tá aqui, olha, record to insert, né, vou inserir esses dados aqui, tá, essa tupla aqui, né, na minha query, né, aqui, ou seja, então agora fiz essa composição e finalmente vou inserir esses dados no banco de dados, tá? Aqui no final, semelhante que a gente fez lá com o exemplo anterior, né, também a gente fecha aqui a conexão e fecha o cursor, tá? Vamos ver aqui o próximo exemplo, né? O próximo exemplo, tá, é de atualizar dados, tá? Muito parecido, tá certo, com a mesma estrutura, né, que nós vimos anteriormente, tá? A parte aqui diferente, né, nesse código aqui, tá, é basicamente a instrução SQL, tá? Aqui, a gente até colocou aqui só uma setinha aqui para destacar, tá? Aqui, que eu tenho aqui, SQL Update Query, tá? Tenho aqui a query propriamente dita, né, que é update, public, produto, ou seja, eu estou atualizando, né, a tabela produto, os dados da tabela produto, né, e estou dizendo quais são os dados que eu estou atualizando. Então, estou atualizando aqui o nome, né, estou atualizando o preço, tá certo? Onde o código, ou seja, esse aqui é a minha condição, é o meu critério, né, para fazer a atualização, tá? Onde o critério, né, tem que ser o código que eu vou passar, que o usuário vai passar, tá certo? Bem, feito isso aqui, vou executar a instrução SQL, né, aqui o update query, tá? E executei e agora, claro, né, eu tenho que dar um commit, tá certo? Para confirmar, né, de fato, o comando, né? Ou seja, realmente para persistir, né, o comando no banco de dados, tá? Terminei isso, agora o resto, né, o resto do método, né, é exatamente igual ao que nós vimos anteriormente, tá? Vamos ver agora excluir dados, tá? Também é muito parecido, tá certo? O que a gente faz aqui, né? A mesma coisa, abre a conexão, abre o cursor, tá? Agora, realmente a instrução SQL, tá? Então vem aqui, vou escrever aqui, né? Tá aqui, olha, SQL delete query, tá? Escrevi aqui a minha instrução delete from public produto, onde, ou seja, estou dando uma condição aqui para poder dizer qual né, o registro que eu quero fazer a minha exclusão, tá? Agora, vou executar de fato a minha instrução SQL aqui, olha, cursor execute, né, SQL delete query, tá? E claro, estou dizendo, né, ou seja, quem é a condição para que eu faça essa exclusão, né? Ou seja, eu estou passando o código, né, para essa instrução aqui. Tá? Então, acabei de executar o comando no banco, né? Claro, tenho que dar um commit para confirmar essa execução, tá? E terminou, tá certo? Depois o resto, o processo é idêntico, tá? Aqui, novamente, enfim, faço algum tipo de alguns testezinhos aqui, tá? Se de repente acontecer algum erro e tal, né? Tenho que, novamente, fechar aqui a conexão e fechar o cursor, ok? Nesse momento, o que é que a gente tem, né? Assim, nós já temos uma aplicação, tá, que faz as operações do tipo CRUD no banco de dados, né? Ou seja, no nosso caso, no PostgreSQL.
Então, vamos relembrar o que vimos até agora, tá? Então, na primeira parte, nós vimos quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar, né, na nossa aplicação. No caso, a gente escolheu TK-Inter, tá? Por ser a biblioteca padrão de interface gráfica do Python, tá? Escolhemos o Psy com PG2, né, para poder fazer interface com o PortGree, tá? Depois, a gente entrou ali em detalhes, né, sobre os componentes gráficos, tá certo? Fizemos a configuração do banco de dados, criamos a tabela, né, criamos os campos, tá? Em seguida, né, nós mostramos como implementar as operações CRUD, tá, no banco de dados, tá, usando o Psy com PG2, tá, passo a passo, ou seja, como a gente faz para inserir o dado, como nós fazemos para consultar dados, modificar, excluir dados, tá? Bem, agora o que está faltando? Bem, o que está faltando é integrar, tá certo? A nossa aplicação, né, a nossa interface gráfica, tá certo? Com as operações de banco de dados. É isso que a gente vai ver aqui agora, tá? A gente vai mostrar como ocorre essa conexão, tá bom? E já antecipando, isso realmente no Python é muito simples, tá? Então, vamos agora para a nossa aplicação aqui no computador, ok? Bem, então vamos lá dar uma olhada no nosso código, tá? Então, temos duas partes principais, né? Temos aqui o programa que de fato vai dar acesso à interface gráfica, né? Aqui do nosso sistema, tá? E que vai interagir com as operações do tipo CRUD, tá? Ou seja, lá com o banco de dados, tá? Então, esse aqui é o programa principal, tá? A gente vai dar uma olhada rapidamente aqui nele. E temos aqui o programa que de fato, né, a classe que de fato vai interagir com o banco de dados, tá? Ela vai ser bem importante. Então vamos logo começar dando uma olhada nela aqui, tá? Nessa classe aqui, que vai trabalhar com o banco de dados. De imediato, né? Precisamos trabalhar com o pacote Psy COPG2, tá? Para a gente poder interagir com o PortGree. Aqui, né, temos todas aquelas funções importantes, né, para a gente poder trabalhar com banco de dados, que é abrir a conexão com o banco, tá certo? Selecionar dados, né, fazer consultas com o banco, tá? A estrutura sempre é muito parecida, ou seja, das diversas funções que a gente vai ver aqui, ou seja, abrir a conexão, né, abrir o cursor, executar a operação propriamente dita, tá? E no final, a gente, enfim, se houver alguma exceção, a gente vai tratar essa exceção, né? Sempre a gente vai ter que fechar a conexão, tá? Caso, obviamente, ela tenha sido aberta, né? Fechar o cursor e, quando for o caso, retornar registros, tá? Isso aqui também e nas operações para fazer a inserção de dados, a estrutura é bem parecida, tá certo? Como também a função, né, para fazer a atualização de dados aqui, ou seja, a gente entra aqui com a string e executa a função propriamente dita, tá? A exclusão também segue um modelo muito parecido, ou seja, sempre abrir exclusão, abrir o cursor, né? Perdão, abrir a conexão, né? Abrir o cursor, tá? Fazer a exclusão, né? Aqui está a instrução de exclusão, né? A gente executa, tá? Comitou, e agora, enfim, se deu tudo certo, já foi executado lá no banco, né? Se houve algum problema, a gente trata isso aqui, tá? Beleza. Agora, indo para o programa principal, né, realmente que tem aqui a parte de interface gráfica e que vai interagir com esse CRUD aqui, tá? A gente tem aqui os pacotes TK-Inter, né, e o TTK, tá? TTK ele vai ser útil para a gente usar o Triview, né, que é o nosso componente grade, onde a gente exibe aqui os dados, tá bom? Essa visualização de dados. Então, logo de início, né, dá para perceber que tanto aqui no CRUD como na minha classe principal, né, nós optamos por trabalhar com programação orientada a objetos, pois facilita realmente bastante a programação. Tá? E agora nós vemos aqui para a sequência aqui de funções. A primeira delas é a função construtora, tá certo? Onde basicamente nós temos aqui
a gente dá o comportamento inicial, né, do programa, né, ou seja, a gente tem a configuração aqui dos componentes, a gente faz a ligação entre os componentes, botões, por exemplo, tá certo? E as operações de cadastrar, atualizar, exclusão, tá bom? É, e aqui nós carregamos aqui os dados iniciais. Praticamente tudo aqui é configuração, tá? Aí depois aqui temos as diversas funções que nos ajudam a interagir com a parte gráfica, né, do sistema e com o banco de dados. Tá? Temos aqui, quando a gente carrega aqui os dados iniciais, a gente faz lá de novo, né, a consulta ao banco, só que a gente faz isso agora através do nosso objeto BD, que é uma instância, né, aqui da nossa aplicação CRUD. Aqui, tá bom? A gente faz isso aqui, a leitura dos campos, né, ou seja, lendo os campos que estão aqui na tela, onde o usuário digitou, tá? Cadastrar produto, tá certo? Aqui também a gente lê os campos, né, que o usuário digitou, depois a gente vai inserir esses dados no banco de dados, tá? Lá na nossa tabela. Atualizar o mesmo processo, tá certo? Agora, a exclusão, mesma coisa, assim, a gente vai ler aqui os campos, né, que o usuário selecionou, né, lá para fazer a exclusão do registro, né, a gente solicita a exclusão do registro e, por fim, retira, né, esses registros lá da nossa grade, tá? Aqui, por exemplo, a estratégia que nós usamos, a gente retira o registro, tá certo? A gente limpa a grade, né, e depois a gente carrega novamente a grade com os dados que estão na tabela, tá bom? Por fim, aqui, né, nós limpamos aqui os dados, né, da tela, né, quando for o caso, né, quando for solicitado. E agora a gente solicita, né, que o programa entre em execução, né, até que o usuário opte por terminar, né, a execução. Então, com isso, né, vimos aí como construir uma aplicação usando o Python, tá? Que nós temos interface gráfica, tá? E ela está interagindo com o banco de dados, tá? Então, assim, realmente está muito interessante, é legal dar uma explorada depois com mais cuidado, tá certo? E tentar implementar para ver, assim, enfim, o programa funcionando direitinho aí, tá? No mais, eu agradeço aí pela oportunidade e desejo bom estudo para todos vocês.